o inquérito está em andamento, né? Sim. Já faz 2 dias que foi instaurado. E nesses 2 dias a gente já ouviu praticamente todo mundo. A criança já foi encaminhada para o Alfenas, já foi submetida à avaliação de 2 médicos, salvo engano. E os médicos não atestaram nenhum tipo de vestígio de violência sexual, né? Então, na ocorrência consta um indivíduo que seria o autor. Só que, ouvindo a versão da criança, que ela tem 6 anos, ela nem se recorda do fato. Perguntado para ela, o que você contou para o professor? Ela, não lembro, não contei nada. Aí, mostrando foto do suposto autor, ela fala que não conhece a pessoa, que ela nunca viu o cara, que seria o autor. Todos os familiares da criança afirmaram que até conhecem esse suspeito, porque ele conserta a cadeira e revende. Mas eles foram categóricos ao dizer que nunca esse cara pisou no interior da casa deles. Então, assim, eu senti a necessidade de procurar a rádio, de procurar os meios de comunicação, não para prestar conta do que foi apurado, não, porque isso é até importante manter um certo sigilo. Só que tomou uma proporção muito grande e o suspeito, até a família da criança, que são os pais dela, estão sendo perseguidos, tá complicado. Esse suspeito que eu estou citando, ele antes de ontem foi agredido na rua, né? Ontem à noite atearam fogo no carro do pai da criança. Então, assim, tem que ir com cautela. Essa história de fazer justiça com as próprias mãos não dá certo, entendeu? Nós estamos apurando, estamos fazendo o possível. Então, o que eu quero é fazer um apelo para que se as pessoas, assim, se o povo guaranesiano pensa em ajudar, procurar a polícia se souber de alguma informação, alguma coisa que seja importante, e prestar depoimento. Não é querendo bater na pessoa, porque você não corrige uma injustiça com outra. Sim. Sabe? Então, hoje, o que nós temos hoje? Esse suspeito, ao que tudo indica, não tem participação, ao que tudo indica, né? Não foi concluído o inquérito ainda. E mais, na verdade, até a presente data, não tem prova substancial, nem mesmo da ocorrência do abuso. Porque o laudo médico deu negativo, entendeu? A criança negou tudo, afirmou que nem conhece o suspeito. Então, assim, é preciso ir com calma e nós vamos com cautela para apresentar o que for de, assim, mais próximo da realidade, né? Por isso que eu pedi esse espaço, enfim, porque às vezes vão cometer uma injustiça maior ainda com pessoas que não são, né? Os familiares, né, dos dois lados estão muito preocupados, né, Dr. Walter? Eu recebi muitas mensagens hoje, tanto do lado da vítima quanto do lado dos acusados, né? Preocupados. Familiares que aí o pessoal olha torto, passa na porta da casa, acelera a moto, né? Então isso realmente está causando uma preocupação muito grande em todo mundo, em todos os envolvidos, né? Porque o caso, ele provoca um clamor, né? Claro, nós somos seres humanos, né? Sim. Se falar de um estupro de uma criança de 6 anos, pô, a vontade que a gente tem é né? Mas nós estamos vivendo, a gente vive num estado democrático, né? A legalidade é que impera. Né? Existe a polícia para apurar, existe o Ministério Público para denunciar e existe o Judiciário para julgar. Nós somos perfeitos? Não. Às vezes erra, mas a possibilidade de polícia, Ministério Público e Judiciário errar é menor do que de um cara aí que se acha justiceiro e que vai lá querer bater no cara. Entendeu? Então, eu reforço o apelo. Não procurem fazer justiça com as próprias mãos. Procure a polícia caso tenha alguma informação. Porque também procurar a polícia para falar o cara passou perto lá uma semana atrás, ele passou na... Não. Se tiver alguma informação consistente. Informação substancial que realmente leve a alguma coisa, procure a polícia. Sim, né? sim. Dr. Walter, muito se falou, né, que houve o estupro, que foi o estupro de vulnerável, que está previsto em lei. Então, isso não está confirmado. A polícia não conseguiu fechar isso. Isso não é certo ainda. Então, justamente por isso. Por quê? O que foi o problema? A criança reclamou de dor de garganta e tal, para a professora encaminhou para uma médica, eu não sei qual médica que é. Essa médica suspeitou.
de possível abuso, enfim. E, na minha opinião, coberta de razão, se tiver o mínimo de suspeita, tem que realmente fazer o que ela fez. Né? Levantou a bola, só que aí a criança foi encaminhada para o Alfenas, se eu não me engano, acho que 2 médicos legistas que avaliaram. Aí, ao que tudo indica, avaliado de uma maneira mais profunda, né? E não constataram. Quer dizer, ao que tudo indica, ela possui ímã íntegro, enfim, segundo o laudo lá de Alfenas, né? Eu até preciso pegar esse laudo e, enfim, juntar no inquérito. Então, assim, hoje não tem prova material, laudo médico, falando sobre o abuso sexual, sobre a violência. Foi colhido também material da criança para fazer comparação, né, com DNA, para saber se tem né, se tem esperma, enfim. Então, mas isso é feito lá em Belo Horizonte, isso demora um pouquinho mais de tempo. Mas no que a gente pôde fazer para adiantar a coisa, foi feito. Tá, quando a gente está falando nessa questão aí de estupro, de abuso, o ato em si de estupro de vulnerabilidade, né, de vulnerável, não consiste apenas na conjunção carnal, né, delegado? Se houve qualquer tipo de molestagem ali com a criança, se ela foi molestada de alguma forma, já há um crime aí, né? Sim. Nesse caso específico, o que foi relatado no histórico é que o cara, o suposto autor teria colocado o pênis na boca dela e teria introduzido o dedo na vagina. Então, essa introdução de dedo na vagina, normalmente teria provocado, né, um rompimento de ímã, enfim, né, a menos que seja um ímã complacente, enfim, aí tem a questão, né, medicina legal aí, mas via de regra teria deixado algum tipo de sequela, de marca, né? Sim. E o médico não comprovou isso. Mas existe uma complexidade na apuração disso. Porque muitas vezes, qual foi o estupro? O autor passou a mão nos seios da criança. Passou a mão na vagina. Isso não deixa marca. E a maior parte dos crimes sexuais não tem testemunha, porque o cara não faz isso em público. Então nós temos uma dificuldade muito grande de comprovar esse tipo de violência sexual que não deixa vestígio. Entendeu? Nesse caso da criança, nesse caso específico, era para ter ficado porque ela relata, em tese, introdução de dedo na vagina. Então aí já teria algum, e ela tem só 6 aninhos, enfim. Mas não foi constatado nada. Então, mas nós estamos atentos. E outra, o que está realmente assim, levando em consideração o que foi apurado, é que todo mundo foi ouvido, todos os familiares da criança foram unânimes em afirmar que o suposto autor nunca entrou na casa, não entrou de jeito nenhum. Então, no interior da casa lá, ao que tudo indica, não foi praticado nenhum tipo de abuso com ela. Tá? A gente vai começar a falar de ser, eu nem gosto disso, mas não seria também um medo da família? Não poderia ser isso também? Essa linha de investigação também vai ser... Não, mesmo porque a gente ouviu até a tia da criança que mora nos fundos do imóvel, ouviu a avó dela que é de fato quem cuida dela, ouviu o pai, ouviu mãe. Todo mundo que foi relacionado na ocorrência foi ouvido. Por isso que eu falo que se alguém tem conhecimento de alguma informação diferente, que procure a polícia, porque a gente também não tem bola de cristal. Claro. Então procure a polícia, a gente recebe sem problema, pega o depoimento, põe no papel. Só que ficar falando só e não aparecer na delegacia não adianta nada, tá? Ficar no disco e não fazer justiça com as próprias mãos. Ficar no disco que me disse nas redes sociais não vai resolver nada e não vai ajudar a criança, que é o principal. A gente tem que proteger agora é a criança, né? De qualquer maneira, preventivamente, o doutor Bruno, o juiz, o doutor Ali, o promotor, colocaram ela numa família, tipo um lar acolhedor, uma família substituta. Isso. Então, ela não está em contato com a família, por enquanto, né? Até a apuração, enfim. Então, a população pode ficar tranquila que a criança não está correndo risco nenhum, tá? A gente está sendo bem cuidada, bem protegida agora, ela e os irmãos, né, doutor Walter? Sim, sim. Doutor Walter, eu sei que o senhor está na correria, eu queria agradecer muito aí o tempinho que o senhor disponibilizou para conversar com a gente, mas muita gente estava mandando mensagem para mim,
querendo saber mais informações, e eu acho que é importante, né? O que a gente viu nos 2 últimos dias aí, apesar da gente ficar, claro, nervoso com a situação, querer fazer justiça com as próprias mãos, isso não é legal, né? Não é o melhor caminho, porque é o que eu disse hoje de manhã. O valentão que quer fazer justiça hoje, com as próprias mãos, pode ser o injustiçado de amanhã. Aí só quem passa por isso é que sabe a dificuldade que é. Entendeu? Você ser acusado injustamente de alguma coisa, e o pior, se você é agredido fisicamente na rua, que nem atearam um fogo no carro do cara, quer dizer, prejuízo financeiro. Então, assim, se teve alguma coisa ou não, vai ser apurado no inquérito, vai ser denunciado, vai ser condenado, vai cumprir pena, pelos caminhos normais, né? Porque senão a gente volta na barbárie, né? Nos tempos os tempos negros. Doutor, eu queria agradecer muito e, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido aí o Expresso, mesmo dessa forma rápida aí, eu sei que o senhor está na correria, plantão corrido, né? Plantão... É porque agora a gente está, eu estou aqui no computador, ó. Sim. Nós estamos atendendo uma ocorrência lá de Alfenas, inclusive de um possível estupro. A mulher alega que o marido manteve relação com ela sem o consentimento dela. São casados, tudo, mas enfim, fala que foi sem o consentimento. É outra coisa, marido e mulher. Levou no médico, o médico não testou nenhum tipo de violência sexual. Ela fala, ele teve relação comigo, mas eu não autorizei. Como é que você prova isso? São marido e mulher. Difícil. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí, vai fazendo os depoimentos, e eu aqui para o Guaxupé, vou assinando digitalmente. Então, por isso que eu estou com um pouco de pressa, porque enquanto eu não assino aqui uma peça, eles não conseguem fazer as outras. Não consegue liberar, e tem outras ocorrências chegando nesse momento. Obrigado mais uma vez, tudo de bom, sucesso. A gente espera que esse caso